Olá, eu sou a Juliana Veiga, professora da disciplina de Fisioterapia nas Disfunções Cardiopulmonares 2, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Realengo. Viemos falar um pouquinho hoje sobre a utilização desse equipamento, que é o EPAP. Esse é um acessório que gera pressão positiva das vias aéreas. A sigla EPAP vem de pressão positiva expiratória das vias aéreas. Então, esse é um instrumento, ele é formado, por uma máscara que é adaptável ao rosto, e essa base toda aqui é de silicone. Aqui eu tenho uma válvula por onde eu posso insuflar e deixar mais confortável para adaptação ao rosto do paciente. Aqui na frente eu tenho um gancho aonde eu posso colocar uma presilha para acoplar melhor no entorno da cabeça essa máscara ao paciente. Além disso, eu tenho uma peça T universal que eu encaixo nessa máscara, e nessa peça T eu tenho uma válvula, essa branquinha aqui, uma válvula unidirecional. O que significa isso? Significa que quando eu puxo o ar entra por cima, e quando eu solto o ar vai sair por baixo. Ou seja, a válvula não permite que quando eu sopre o ar aqui dentro, esse ar saia por cima. Só permite o trânsito do ar em uma única direção, de cima para baixo. Além disso, eu tenho um conector para encaixar nessa peça T, e esse conector é o conector para a minha válvula de pressão positiva, uma válvula de resistência através de uma mola que tem aqui dentro, e essa mola eu consigo afrouxar ou apertar. Quanto mais apertada tá a mola, maior é a pressão positiva ou a carga que eu tô gerando na fase expiratória para esse paciente. A graduação dessa pressão positiva aqui dentro dessa mola vai de 2,5 centímetros de água até 20 centímetros de água. Então, quando eu monto o equipamento completo, ele se apresenta dessa forma, e eu vou acoplá-lo no rosto do paciente, vedando bem nariz e boca, para que o exercício respiratório seja feito dessa maneira. O EPAP pode ser utilizado tanto para desobstrução brônquica, nos casos que necessitam de mobilização e remoção de secreções, como também para expansão pulmonar, como, por exemplo, para prevenção de atelectasias ou melhora da ventilação em áreas mal ventiladas. Ao utilizar o EPAP, o que ocorre é que se gera uma resistência ou uma carga à fase expiratória do ciclo. E com isso, a gente mantém uma pressão positiva, ou seja, supraatmosférica dentro do sistema, otimizando a ventilação dentro do sistema respiratório, a chegada do ar em áreas mal ventiladas a partir do estímulo à ventilação colateral. E isso é capaz de fazer com que haja mobilização de secreção e também uma melhora da distribuição da ventilação por todo o sistema respiratório, melhorando assim a expansão pulmonar. Sobre como utilizar o EPAP, é importante que a gente oriente o paciente que sente-se confortavelmente. Se ele for utilizar essa máscara, que ele consiga acoplar essa máscara confortavelmente e bem vedado, pegando o nariz e a boca, que ele realize uma inspiração um pouco mais profunda que o habitual, mas não tem necessidade de chegar até a capacidade pulmonar total. Que ele consiga expirar ativamente, mas sem fazer tanto esforço, para poder gerar então a pressão positiva que vai ser determinada aqui nessa mola. Em geral, os artigos apontam que
a maioria dos estudos utilizou uma pressão positiva expiratória de pelo menos 10 centímetros de água durante a utilização do EPAP. É importante também que o paciente fique atento à relação entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório, que deve ser de aproximadamente 1:3 ou 1:4. Ou seja, se ele inspirou em um tempo, ele deve expirar em 3 ou 4 tempos. Se ele expirou em 2 tempos, ele vai expirar então em 6 ou 8 tempos. Naturalmente, a pressão positiva expiratória vai levar a um aumento do tempo expiratório. Então, é importante que isso seja explicado e que esse ritmo seja mantido pelo paciente. Alguns estudos apontam a utilização do EPAP, em sua maioria, através do uso de séries de repetições com intervalos de descanso entre elas, ou então pela utilização de um tempo contínuo. No caso de séries e repetições, normalmente o que é preconizado é que se faça de 4 a 8 séries de 10 a 20 repetições, com esse intervalo de descanso. Além do intervalo de descanso, também é importante que entre essas séries, ou quando o paciente sentir a necessidade, que ele utilize as técnicas de Huffing, ou técnica da expiração forçada, e de tosse para de fato conseguir fazer a expectoração. Isso se o caso for a utilização do equipamento com o objetivo de desobstrução brônquica. No caso de uso por tempo contínuo, o que tem reportado na literatura é um tempo aproximado de uso do EPAP de no mínimo 5 minutos, também utilizando o Huffing e a tosse como formas de expectoração no caso do uso do equipamento para desobstrução brônquica. Se a opção de uso do equipamento for para otimizar a expansão pulmonar, o padrão, de utilização em termos de série e repetições, em termos de tempo, permanece o mesmo. Entretanto, não há necessidade de um estímulo tão grande à técnica da expiração forçada ou à tosse, já que o intuito é principalmente estimular a ventilação colateral e fazer com que o ar chegue em áreas que estão mal ventiladas nesse caso. Pensando nos efeitos do EPAP e na sua forma de utilização, é importante que a gente entenda que há contraindicações para a utilização desse equipamento. Pacientes, por exemplo, que não toleram um aumento do trabalho respiratório, pacientes que sofreram algum tipo de cirurgia na face que impeçam o acoplamento da máscara, pacientes que estejam cursando com hemoptise ativa, por exemplo, pacientes que estejam com um quadro de pneumotórax ainda não tratado. Esses são casos que a gente não deve utilizar esses equipamentos. Outras informações importantes em relação a alguns cuidados é que nós selecionamos o nível de pressão que queremos dar. E a utilização de pressões muito altas podem ser geradoras de barotraumas no sistema respiratório. Então é importante ficar atento a isso. Um outro ponto muito importante é que o EPAP, ele é um sistema, fechado. Então, alguns pacientes podem ter um desconforto muito grande ao ter a máscara acoplada no seu rosto. Pacientes, por exemplo, que sofram de claustrofobia. Então, uma recomendação interessante é que nós possamos ir montando o equipamento aos poucos no rosto do paciente e explicando passo a passo o que vai estar acontecendo, para dar uma tranquilidade um pouco maior para o paciente na realização dessa técnica. Além disso, a utilização do EPAP, por aumentar a pressão intratorácica, acaba tendo uma repercussão no sistema cardiovascular e diminuindo o retorno venoso. Então, para pacientes cardiopatas que já tenham essas questões de base, é importante que a gente avalie bem a utilização, a possibilidade de utilização desse equipamento, para que a gente não traga outro tipo de complicação para esses pacientes.
Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você, que possa te ajudar e facilitar a sua aprendizagem. A gente está aqui à disposição para qualquer dúvida. Até mais!